Então vamos continuar aqui com o nosso estudo de triângulos e quadriláteros, certo? Então a professora pegou aqui, né, um slide da internet, bem explicadinho também sobre triângulos e quadriláteros, como tem a explicação lá na apostila de vocês, certo? E a gente vai ver aqui algumas propriedades dos triângulos e quadriláteros, que é o que a gente vai estar estudando agora no 8º ano. Então, né, com essa explicação, vamos lá. Primeiro vem aqui as classificações de triângulos, tá? Então vamos recordar. O que é um triângulo escaleno? Tem 3 tipos de triângulo quanto aos lados, tá? Escaleno, 3 lados diferentes. Isósceles, 2 lados iguais. Então aqui, ó, 3 lados com medidas diferentes eu chamo de escaleno. 3 lados com medidas iguais, aqui 3 lados com medidas iguais eu chamo de equilátero. E 2 lados iguais, isósceles. Essas são as 3 classificações dos triângulos quanto aos lados. Eles podem ser escaleno, 3 lados diferentes, isósceles, 2 iguais e 1 diferente, e equilátero, 3 lados com medidas iguais. Aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3, por exemplo, tá? 3, 3 e 2, 5, 5, 4 e 3, vamos supor, tá? Quanto aos ângulos eles podem ser acutângulo, 3 ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Menores que 90 graus, tá? Todo triângulo que tem ângulos menores que 90, eles são chamados quanto aos ângulos de triângulo acutângulo. Retângulo, o que é um triângulo? Aqui tá retângulo, tá? Mas é retângulo quanto aos ângulos. Então ele pode ser retângulo. O que é um triângulo retângulo? É todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? E obtusângulo ele vai ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ele é maior que 90 graus, certo? Então, essas são as classificações dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, aqui tem uma experiência, né, que vocês podem estar fazendo qualquer triângulo em casa, tá? Fazendo essa figurinha aqui, vocês podem fazer, pintar e depois fazer o quê? Recortar esses 3 ângulos aqui. A professora costuma fazer isso aqui na sala de aula. E quando eu pegar e recortar esses ângulos e colocar um do ladinho do outro, aqui, ó, vai formar um ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, tá? Sempre somando os 3 ângulos tem que dar igual a 180. Daí tem aqui uma explicação, tá? Pra gente achar os valores dos ângulos. Por exemplo, se esse ângulo mede 110, eu já tô vendo que isso aqui é um triângulo isósceles. 2 lados iguais e um diferente. Dá de perceber perfeitamente aqui na figurinha. Então, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui, ó, de 110 graus, tá? Esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são medidas iguais. Aí, o que eu vou fazer? 180, tá? Então, aqui, ó, 180 graus menos 110, tá? Porque a soma dos 3 ângulos aqui é 180. Menos 110, que mede esse aqui, é 70. E, então, esse 70 graus divide para os 2. 70 dividido por 2 deu 35. Então, 35 graus quer dizer o quê? Que aqui mede 35 graus e aqui também mede 35 graus, tá? Depois, então, triângulo obtusângulo isósceles, porque tem um ângulo obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90 graus, né? Com 2 lados iguais aqui e um lado, consequentemente, ele vai ser diferente. Se ele é um triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Depois eu tenho aqui o triângulo acutângulo e equilátero. O que é acutângulo? Tem ângulos menores que 90 graus. Então, 180 menos 60 deu 120. Eu vou dividir por 2, aqui também mede 60 graus e aqui também mede 60 graus, ok?
Então, claro, no triângulo que ele é equilátero, tá? Ele, consequentemente, vai ter 4 lados iguais e 4 ângulos iguais também, tá? Aqui é 60 graus. E aqui eu tenho 180 graus menos esses dois que já estão aqui. Então, menos 90, tá? Então, menos 40 e menos 50. Então, quer dizer o quê? Então, quer dizer que 180 menos o que já está ali dentro do triângulo, que é 90 graus, vai sobrar 90 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Consequentemente, ele é um triângulo retângulo escaleno, ou seja, 3 ângulos diferentes e 3 lados aqui também com medidas diferentes, certo? Outro aqui que a professora achou bem interessante nesse slide, tá? Eu não estou apresentando todos, eu estou apresentando aqueles que são mais necessários para vocês saber. Por exemplo, aqui, ó, vocês, né, lá no 7º ano provavelmente já estudaram os ângulos, mas aqui no triângulo a gente vai dar uma reforçada. Então, aqui, ó, o que acontece, tá? 115, eu tenho um ângulo lá fora, tá? Um ângulo externo de 115 graus. Se eu observar essa figurinha aqui, ó, ela tem um ângulo de 180. Então, o que eu vou fazer? 180 graus menos 115. Então, a gente vai diminuir. Diminuindo aqui fica 7, 10 menos 5 fica 5, 7 menos 1, 6. Então, quer dizer o quê? Que aqui tem 65 graus. Aí, eu vou lembrar que os ângulos internos de qualquer triângulo, a soma é sempre 180. Então, eu vou somar esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, ó. 65 mais 40. 65 mais 40 vai dar 105 graus. Então, 180 menos 105 graus quer dizer que eu vou ter 75 graus. Então, esse outro triângulo aqui, ele vale... Desculpa, esse outro ângulo aqui equivale a 75. Então, o que a professora fez aqui, ó? Tinha um ângulo que a soma dele é 180, né? Porque forma aqui um ângulo reto, tá? Um ângulo raso, desculpa, de 180. 180 menos 115 deu 65. Eu sei que eu somando esse ângulo mais esse ângulo mais esse vai formar 180. Então, eu vou fazer 65 mais 40, deu 105. Para chegar a 180, sobra 75. Então, a gente tem como fazer esse tipo de exercício, tá? É só analisar os ângulos. Quando eu falo de ângulo reto, eu sei que é um ângulo de, né? Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ângulo raso é aquele meia voltinha, tá? Como fosse a metade lá do transferidor. E o ângulo de uma volta inteira, eu chamo de ângulo, né, de 360 graus, ângulo de uma volta, tá? Ângulo que tem a volta completa do transferidor de vocês. Vamos agora para a classificação de quadriláteros, tá? Os quadriláteros é toda figura que tem 4 lados, tá? Todo polígono que tem fechado, que tenha 4 lados, eu chamo de quadrilátero. Eles podem ser trapézios ou não trapézios, certo? Pelo menos, os trapézios vão ter o quê? Pelo menos 2 lados paralelos. Eles se dividem em paralelogramos e trapézios propriamente ditos, tá? O que são os paralelogramos? Então, eu tenho aqui, ó, o que são os 2 lados paralelos? 2 lados paralelos, então eu tenho aqui, ó, esse lado é paralelo a esse lado, tá? E esse lado é paralelo a esse. Ou seja, se a professora traçasse uma reta aqui infinitamente, tá? Com essa e aqui outra reta, nunca vão se encontrar. Isso são lados paralelos. E aqui também se prolongasse, né, certinho aqui com a régua, também nunca se encontram. Então, eu chamo 2 lados paralelos, eu chamo de paralelogramo. Ele também pode ser retângulo, só que o retângulo ele vai ter o quê? 4, todos os ângulos retos, tá? Então, aqui, ó, ângulo de 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Só que ele não tem os lados iguais. Se ele tivesse os lados iguais, seria um quadrado, tá?
Losango. O losango, ele vai ter o quê? Qual é a característica dele? Todos os lados congruentes. Eles têm os lados com medidas iguais, que nem o quadrado, porém os ângulos não são iguais, tá? O que que acontece? Esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Os ângulos opostos são iguais. No quadrado, o que que acontece? No quadrado eu já tenho aqui, ó, um ângulo de 90, outro, outro e outro. Então, se vocês observar, todo quadrado, o que que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ter quatro lados iguais e 4 ângulos iguais, tá? De 90 graus. Então, isso que vocês têm que perceber. O retângulo, ele vai ter 4 ângulos iguais de 90 graus, porém os lados com medidas diferentes. É isso que diferencia o retângulo do quadrado, tá? No trapézio, o que que eu tenho? Primeiro, o trapézio isósceles. O que que é um trapézio isósceles? Que ele tem aqui, ó, 2 lados, né, iguais. Aqui, ó, esse lado não é igual a esse. Aqui é a base maior e aqui é a minha base menor, certo? 2 lados iguais. No trapézio retângulo, ele vai ter ângulo de 90 graus aqui, ó. É o que classifica o trapézio retângulo. E o trapézio escaleno é todos os lados com medidas diferentes, certo? Então, essa é a classificação. E os não trapézios, ou seja, são quadriláteros, ok? Porém, não tem ângulos iguais e nem lados iguais. Não tem nada que caracteriza ele. A única coisa é que são quadriláteros, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados, porém não tem nenhum ângulo igual e nem lados iguais. Mas também são chamados de quadrilátero irregular, porque não tem nada, né, nenhum lado, nem ângulos iguais, ok? Soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, o que que vocês têm que saber? Se eu tiver, por exemplo, tá? Vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Um quadrilátero qualquer e eu dividi ele no meio. Quando eu divido um quadrilátero no meio, eu tenho 2 triângulos. Vocês podem fazer qualquer quadrilátero, fazer a diagonal, tá? Que é a reta que passa no meio da figurinha. O que que vai acontecer? Eu tenho 180 graus para cá e eu tenho 180 graus para cá. Então, a soma dos ângulos aqui, tá? Vai ser o quê? 180 mais 180, eu vou ter 360. Ou seja, então, somando os ângulos internos, eu vou ter 180 graus aqui e 180 graus para cá, tá? Aqui, ó, ele tá dividido, né, essa figura em 2 triângulos, só que se eu contar os lados, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Foi traçado uma diagonal aqui, poderia ser assim também, ó, a diagonal, tá? Todo quadrilátero, ele vai possuir 2 diagonais. Então, eu vou ter, né, no caso aqui, 180 graus, 180 graus, se for aqui também, ó, tá? É um triângulo também, aqui também, né? E aqui também, certo? Porque aqui eu tô dividindo. Mas, se eu pegar o quadrilátero e dividir uma vez, eu vou ter 2 triângulos, certo? Então, com esses 2 triângulos que eu tiver ali, eu formo o 360 graus que tá aqui. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Vamos a um exemplo aqui, então. Eu tenho um quadrilátero, tá? Tá pedindo qual é o valor do x e qual é o valor do y. Vocês têm que saber que aqui, ó, é um ângulo de meia volta que corresponde a 180 graus. Então, se esse lado mede 100, o y aqui eu já sei que automaticamente é 80 graus, certo? Então, aí eu vou somar 120 graus daqui, tá? Mais o 80 que corresponde ao y, vai dar 200. Mais esse 40 que está ali, tá? Vai dar 240 graus. Esse 240 graus, eu vou ver quantos que falta para chegar a 360. Então, 360 menos 240, que é os ângulos que eu já tenho, tá? Essas 3 medidas aqui. Então, eu vou fechar com um ângulo de 120 graus. Então, aqui eu tenho
120 graus. Então, eu tenho aqui que o x mede 120 graus e o y, ele vai medir aqui, ó, 80 graus. Esse é o valor do x e do y. Vamos aqui para a última, né, propriedade dos paralelogramos. Num paralelogramo, os lados opostos são congruentes, iguais. Ou seja, primeira propriedade, então eu tenho uma propriedade aqui, ó, esse lado é igual a esse, tá? É o que tá falando aqui, ó, os lados opostos são congruentes. Na matemática, né, a gente sabe que congruência é a mesma coisa que igualdade, tá? Então, se aqui mede 9, aqui também mede 9. Se aqui mede 6, aqui também mede 6, certo? Num paralelogramo, as diagonais dividem-se ao meio. Então, ó, eu tenho uma diagonal e outra diagonal aqui. Elas dividem a figura ao meio, tá? Aqui é o meio da figura. Num paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Ó, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Esse é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Aqui, vamos supor que aqui meça 45 graus, aqui também vai medir 45 graus. 45 mais 45 fecha 90 graus. E eu sei que inteiro é 360. 360 menos 90, 0. Aqui pede emprestado, né? 16 menos 9 vai dar 7. E 2 menos nada vai dar 270, tá? Então, fica 135 graus para cá e 135 graus para cá. Então, somando, ó, fechou 270 mais o 90, fecha o 360 graus, que é a soma dos ângulos internos. É o que tá falando aqui. Num paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. E a última, num paralelogramo, dois ângulos consecutivos são suplementares. O que é suplementares? A soma é 180 graus, tá? Então, dois ângulos consecutivos, um depois do outro, ó. Se eu somar esse ângulo com esse ângulo aqui, ó, 135 mais o 45, eu vou ter aqui, né, vai um lá, vai dar 180 graus, é o que tá falando aqui. Num paralelogramo, dois ângulos consecutivos, ou seja, um após o outro, somando vai dar 180, ó. Esse mais esse 180, esse mais esse é 180 e assim sucessivamente. Essas são as propriedades dos paralelogramos.